Oi, meus amigos, irmãos em Cristo. Mais uma vez, né? Terça-feira, como falei, às 8 horas, nosso Carregando a Cruz aqui. Hoje, não só um breve devocional, mas também para explicar por que eu coloquei esse nome na playlist, né? É um assunto que já 2 vezes na Escola Bíblica Dominical surgiu, né? Nesse último fim de semana, porque a aula foi sobre a própria crucificação de Jesus, né? Então passamos por isso e acabamos tocando nesse assunto de carregar a cruz, né? Em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 24 ao 28, mais uma vez eu estou usando, né, Almeida, revista e atualizada, ok? Então, se você tiver uma outra Bíblia aí, vai estar o mesmo sentido. Você pode tanto ler aqui quanto em Marcos, capítulo 8, versículo 34, ou Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 27. Diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida, por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Muito bem. Percebam que aqui Jesus ele começa falando de tomar a cruz para os discípulos, de negar a si mesmo e tomar a cruz, e ele termina falando do arrebatamento da igreja, ou seja, é algo ligado à salvação. Então, primeira coisa, esquece esse negócio de que carregar a cruz, tomar a cruz, é carregar enfermidades e coisas assim. Eu até gosto de citar, quando me perguntam, e domingo mesmo na escola bíblica eu citei, o louvor Tome a Cruz, do pastor Paulo César, do grupo Logos. Né? O que ele afirma? Ele fala exatamente assim: tomar a cruz não é carregar um peso, um fardo ou uma enfermidade que chegar. Ele continua: carregar a cruz é testemunhar, mesmo que o mundo inteiro venha a contestar. Né? Ou seja, tomar a cruz aqui é no sentido de compromisso com Cristo. Cristo carregou a cruz e nós também, em compromisso com Ele, também carregamos. Tá? E aqui os estudiosos trabalham com algo muito interessante, que é a expressão idiomática. Para os hebreus, naquela época, carregar a cruz tinha um significado muito forte, muito peculiar. Por quê? Não se crucificava ninguém dentro de Jerusalém. E crucifixão naquela época era comum, né? Era algo que os romanos faziam com muita frequência. Tá? Só que dentro de Jerusalém não se crucificava, eles respeitavam, né, ali a tradição judaica e não crucificava ninguém dentro da cidade. Portanto, os romanos impunham àqueles que iam ser crucificados carregar a cruz e sair da cidade carregando a cruz para serem crucificados fora dela. Ou seja, sempre que alguém passava carregando a cruz, sabia que ele ia morrer. Ou seja, a cidade sabia que aquele não voltava mais. Portanto, quando Cristo fala isso, ele está dizendo o seguinte: olha, testemunhe para o mundo o seu compromisso comigo. É isso que Cristo está dizendo. Cristo não está falando de carregar uma luta, uma dificuldade. Cristo está falando de um compromisso sério, preciso e irrevogável com o Evangelho, com Ele mesmo. Né? Ou seja, aquele que quer seguir Ele, e aí a gente comprova pelo contexto, né? Essa expressão, minha cruz, né? Ou seja, você não é a cruz de ninguém, né? E eu também não sou a cruz de ninguém, tá? Por mais enjoado que eu seja, eu não sou a cruz da minha mãe, da minha esposa, seja lá de quem for, né? Nem da minha cunhada. Um abraço pra minha cunhada, um beijão pra ela, né? Mas não sou a cruz de ninguém, né? Por mais enjoado que você seja, você não é a cruz de ninguém. Tá? E essa piada ela sai do contexto, ela usa essa expressão fora de contexto, né? E muitas vezes, e o pior não é a brincadeira, o problema é que muitas vezes pregadores sérios trabalham a ideia de carregar a cruz. Fulano, você tem que carregar essa cruz, você tem que, né, viver essa enfermidade e tal. Não estou dizendo que aquele negócio de repreendo em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus, é correto, porque a vontade de Deus tem que se cumprir. Tá?
Estou dizendo isso não. Mas eu só estou dizendo que a cruz aqui, o tomar a cruz, não está relacionado a dificuldades e a lutas. Está relacionado ao compromisso com Cristo e com o Evangelho. Ok? E aí a gente percebe porque ele fala de negar a si mesmo. Ou seja, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, testemunhe o seu compromisso e siga-me. Negue a si mesmo, negue a sua vontade, negue o seu eu, negue o seu desejo. Toma a sua cruz, ou seja, testemunhe para todo mundo que você tem um compromisso com Cristo e aí você segue a Cristo. Então, nesse contexto aqui, qualquer um que diz seguir a Cristo e não está negando a si mesmo, nem assumindo um compromisso sério e irrevogável com Cristo, está realmente seguindo a Cristo. É isso que Jesus está dizendo, tá? Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Ou seja, negar a própria vida, ter os próprios afazeres em segundo plano em relação a Cristo. Ou seja, não quer dizer que você vai ter uma vida monástica, né? Se isolar do mundo, não é isso. Mas é ter uma vida profissional pautada na palavra de Deus, é ter uma vida familiar pautada pela palavra de Deus, não ter idolatrias. Tem pessoas que idolatram uma série de coisas, né? Idólatra não é só aquele que idolatra uma imagem ou uma pessoa, não. Né? Você pode ser um idólatra porque você tem a sua vida profissional acima da palavra de Deus. Você tem os seus desejos acima do que Deus ensina. Né? Eu falava isso hoje, né? Com o pessoal, na verdade hoje não, né? Porque eu tô gravando esse vídeo no domingo, né? E vou postar ele na terça para vocês. Mas eu falava isso na escola bíblica dominical, que Deus não estabelece pecados porque ele acha feio ou bonito, tá? Ele estabelece pecados porque ele sabe que isso prejudica a nossa alma. E tomar a cruz é ter o compromisso de obedecer a Cristo. Então, quando ele fala que fornicação, avareza, prostituição é pecado, né? Prostituição, estou falando de relações sexuais ilícitas, né? Fora do casamento, tanto antes quanto fora do casamento. Por que ele diz que isso é pecado? Não é porque ele acha bonitinho, não. Porque você tem que ser educado. Não, é porque ele sabe que isso vai ferir a sua alma, vai apodrecer a alma. Depois eu falo mais sobre isso, tá? Mas aqui, esse negócio de perder a vida é exatamente isso, é negar a si mesmo, né? Ele repete com outra linguagem que ele fala acima. É negar seus desejos, é negar seus próprios interesses, por amor a Cristo. Não totalmente, não é isso, né? Você vai trabalhar, você vai correr atrás e tal, mas com tudo submetido à palavra de Deus, ao ensino de Cristo, ok? Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou seja, o que aproveitará se não tiver salvação? Ou seja, de novo, Cristo está atrelando tomar a cruz o compromisso com a salvação. Tá? Ninguém se diz próximo de Cristo se não tem esse compromisso em rejeitar tudo aquilo que desagrada a Deus e participar só daquilo que agrada a Deus, ok? E isso não quer dizer, e aqui eu não estou sendo legalista, tá, meu irmão? O que acontece é o seguinte, eu não estou dizendo que fazer ou deixar de fazer vai te salvar ou não. O que Cristo está colocando aqui é o contrário. Primeiro você é salvo, tem um compromisso com Cristo, e aí você passa a buscar o interesse de Cristo, a buscar agradar a Cristo. Ok? É o contrário. Então, por ser salvo, que você toma a cruz, tem um compromisso, e aí você vai se abster, fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Ok? Mas primeiro por causa do compromisso. Tá? Não para ser salvo, mas por já estar salvo. Ok? E você quer agradar aquele que te salvou. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E aqui está falando de retribuição, tá, gente? Não está falando que a salvação é por obras, mas a retribuição é por obras, ok? E aqui eu até entendo que nem são obras da carne, né? Mas é o quê? O que você fez efetivamente movido pela fé? Né, você resistiu à fé, ou seja, o Espírito Santo falou para você fazer e você resistiu, o Espírito Santo falou para você não fazer e você fez, né? E o que a palavra de Deus gerou na sua vida? Quais os frutos você permitiu que a palavra de Deus gerasse na sua vida? Né? Obras aqui é nesse sentido, e essa retribuição está muito mais nesse sentido, amém? Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem. Ele está falando exatamente aqui da salvação, né? Não passarão pela morte eterna, né? Ou seja, claro que todos ali daquela geração morreram, né? Mas eles não passaram por uma morte espiritual, né? E estão aguardando o juízo final. Amém? Portanto, carregar a cruz está atrelado à salvação. É o compromisso com Cristo de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho até a volta gloriosa do Senhor Jesus,
ou até que a nossa vida acabe. Por isso eu escolhi Carregando a Cruz para ser o título dessa playlist, ok? Espero que mais uma vez esse vídeo abençoe a sua vida e até a semana que vem. Um forte abraço.